Hoje nós vamos começar a estudar a vida de um personagem que é bastante conhecido. A maioria de nós já ouviu falar de Moisés. Na leitura que faremos hoje, a pergunta que fica e que vai permear toda essa leitura é a seguinte: seria a vida de Moisés uma sombra da vida de Jesus? Conteria sua história elementos messiânicos escondidos? Logo quando Moisés nasceu, se vocês se lembram, a vida dele foi ameaçada. O faraó decidiu que todos os bebês deveriam ser mortos e jogados no Nilo. E, coincidentemente, na época de Jesus, quando ele nasceu, veio o rei Herodes e decidiu que também todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas. Então houve, tanto na vida de um quanto do outro, o início delas houve uma ameaça de vida. O segundo paralelo: Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes dele ir se encontrar com o faraó. O faraó era um adversário, certo? E Jesus também passou 40 dias no deserto. No deserto ele ficou lá antes de se encontrar com Satanás. E a palavra Satanás significa o adversário. Então, os dois, 40 anos e 40 dias, aí mais um outro paralelo. Outro paralelo foi o seguinte: Moisés, ele foi percebido pelos medianitas, pelas filhas de Jetro, como sendo um estrangeiro. Elas chegaram para o pai delas e falaram assim: olha, um egípcio nos salvou. Então, elas imaginaram que Moisés, que na verdade não era um egípcio, ele era dos filhos de Israel, que ele era um egípcio. Da mesma forma, hoje em dia, as pessoas associam Jesus, com uma imagem assim de um homem de olhos azuis, muito clarinho, andando com uma vestimenta e com um aspecto que nada se assemelha a uma pessoa que mora no Oriente Médio e que não tem nada a ver com o contexto da época dele. Hoje em dia, vamos dizer, os povos não judeus olham para Jesus como se fosse um pouco gregorizado, um pouco romanizado. Então esse é o imaginário popular que existe hoje sobre Jesus. Até o nome dele, que na verdade em hebraico é Yeshua, está distorcido. Então a identidade dele, assim como a identidade de Moisés estava distorcida, a identidade de Jesus também hoje está distorcida. O quarto paralelo a gente pode localizar quando Moisés intercede pelo povo junto a Deus. Veja bem, o povo tinha cometido um terrível pecado. Eles estavam adorando o bezerro de ouro. E naquela ocasião, Moisés chega para Deus e fala assim que perdoasse o pecado do povo. Ele diz assim: perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, Moisés se oferece para pagar o preço do pecado do povo, com prejuízo próprio. Da mesma forma, Jesus, ele se oferece por nós, pelo nosso pecado. O quinto paralelo é o seguinte: apesar de que na Bíblia, ao citar as genealogias, geralmente não citam nomes de mulheres, o nome da mãe de Moisés, Joquebede, ele é citado na genealogia de Moisés, assim como o nome de Maria, que também é citado na genealogia de Jesus, em Mateus. E isso não é uma coisa muito comum, normalmente só o nome dos homens, mas esses dois personagens têm os nomes das mães citados. O próximo paralelo é o seguinte: Moisés encontrou a sua futura esposa, que ele casou, no poço de água. Ele encontra com Zípora lá. E
Jesus encontrou a mulher samaritana junto a um poço de água também. E essa mulher samaritana, se a gente parar para pensar, pode ser uma figura também de cada um de nós, porque essa mulher era uma mulher que estava perdida, que já tinha tido 5 maridos. Jesus fala com ela que a pessoa que estava com ela não era o marido dela. Então Jesus estava buscando ali, simbolicamente, uma esposa, que representa nós, né, como a igreja que precisa de se casar com o nosso Messias. Falando mais um pouquinho sobre esse paralelo tão interessante, a gente tem que pensar, né, que Moisés, ele se casou com uma mulher que não era inicialmente, né, do povo de Israel, ela era uma midianita, mas existem dicas na Bíblia que ela se converte, tanto que ela faz a circuncisão do filho dela, Gerson. Da mesma forma, essas duas mulheres, essas duas histórias, podem representar os gentios que se convertem a Jesus e que abrem mão da sua identidade pagã para adotar a lei do Senhor, né, como padrão de vida para elas. Continuando os paralelos, nós vemos que o seguinte, Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó, né? E Yeshua também foi adotado por José, marido de Maria, porque ele não era o pai biológico de Jesus, né? Então, os dois foram adotados. Moisés também, ele subia ao monte para se encontrar com o Eterno. E foi no monte que ele recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Da mesma forma, Jesus subia, são muitos os relatos de Jesus subindo ao monte para orar. Então existe aí uma dica, né, de que ele estava ali e ele ensinou as leis do Senhor, assim como Moisés também ensinou as leis. Né? No capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ele está justamente falando sobre as leis de Deus. O próximo paralelo é muito interessante. Muitos não sabem, mas o nome Maria não existe em hebraico. O nome Maria em hebraico é Miriam. E existe uma Miriam na vida de Moisés, que é a irmã dele. Vamos nos lembrar que Miriam colocou Moisés no cestinho e ela entrou dentro daquele rio, com todos os riscos que tinha ali, sei lá, jacaré, o que tinha ali, né, o risco de se afogar. E ela ficou do lado de Moisés, protegendo Moisés, até que a filha de Faraó viu e tomou ele para si. Da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, cujo nome em hebraico é Miriam, ela se arriscou para ter Jesus. Ela não era casada e ela se arriscou, ela poderia perder o noivo, ela poderia ser uma pessoa mal falada. Não foi confortável aquela situação para ela, mas ela, tanto Miriam, irmã de Moisés, como Maria, que também tem o nome de Miriam, elas se arriscaram, elas se colocaram ali para salvar aquelas crianças. Outro paralelo, Moisés fez sinais e milagres, vários, inclusive abriu o mar. Jesus também fez vários milagres e vários sinais, inclusive acalmou o mar. Outro paralelo que vemos é que Moisés não foi aceito pelo seu povo, não foi aceito pelos seus irmãos no primeiro momento. Lembra-se quando ele foi tentar separar a luta de 2 hebreus e eles falaram assim, quem é você para se colocar como juiz entre nós? Da mesma forma, Jesus não foi aceito por muitos do seu povo quando ele veio na sua primeira vinda e acabou, inclusive, sendo crucificado. Outro paralelo interessantíssimo é que Moisés não é um nome em hebraico. Esse nome Moisés, ele recebeu da sua mãe adotiva. Ela era uma egípcia. Da mesma forma, Jesus não é um nome hebraico, é um nome gentílico. Na sua língua materna, Jesus é Yeshua. Então, esses 2 personagens foram conhecidos e são conhecidos pelo seu nome não hebraico. Agora eu te pergunto, seriam todos esses paralelos apenas uma coincidência
Ou estaria Moisés, ao escrever sobre sua própria vida, contando a história do Messias? Bom, eu vou deixar essa pergunta com você e para você analisar. E a gente se vê no próximo episódio. Aguardem!